Olá, o programa Nossa Entidade de hoje conversa com a Unas Heliópolis, uma entidade que contribui pela região para transformar o lugar num bairro educador, promovendo a cidadania e o desenvolvimento integral da comunidade por meio da mobilização social e ações de parceria. Aqui com a gente hoje, Luciana Aguiar das Graças, que é pedagoga e diretora do Centro de Educação Infantil Frei Sérgio. Reginaldo Gonçalves, que é educador social e coordenador do Fórum de Juventude de Heliópolis e região. E Nínive Ferreira, que é responsável por ações de desenvolvimento na comunidade. Sejam todos bem-vindos aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria começar entendendo um pouco da história da comunidade, né? Luciana, como é que começou esse movimento do Unas? A Unas, ela iniciou no final da década de 70 e a luta, o objetivo da Unas era a moradia, né? Então, naquela época, tinha algumas pessoas que estavam abrigadas na Vila Prudente e Heliópolis era um território muito amplo, muito vazio e começou daí a luta da dona Genésia, né, que a dona Genésia Miranda é a fundadora dessa entidade, e o seu companheiro João Miranda, junto com outras pessoas que também naquela época tinham o mesmo objetivo, que era o desenvolvimento da comunidade, já visando a questão de moradia, visando mais na frente na área da educação. Ixi, fiquei nervosa. Não, e aí você passou por um movimento, você entrou no Unas já quando o Unas já existia há bastante tempo e entrou como funcionária já, foi contratada pelo projeto do Unas, né? A minha entrada na Unas, ela vem dessa luta por moradia, né? Naquela época eu morava dentro do Heliópolis ali, e esse grupo que eu citei logo no início, eles tinham esse objetivo de que a população não saísse do local, porque era um espaço, como é um espaço que eles visavam fazer todo o desenvolvimento naquele local. Começando pela moradia, trabalho, educação. Exatamente. Quer dizer, que a pessoa arrume um apartamento aqui, né, um local para morar, e depois consiga um emprego próximo, e depois consiga uma escola para colocar o filho. E aí você conseguiu um emprego. O objetivo do governo nunca foi que fizesse a moradia no local que se morava. Era sempre longe. Então, se tinha querendo mandar as pessoas para Grajaú, ou que voltasse realmente para Vila Prudente, Itaquera, como foi no meu caso, até mesmo para a região, mas a Unas tinha esse objetivo, de permanecer no local. Só que com isso também tinha muita violência, então a maioria das pessoas não queriam ficar naquele local. Então, no meu ponto, na minha história, por exemplo, como eu entrei na Unas, eu já era separada, mãe de 2 filhos pequenos, então eu queria sair daquela violência, mas eu queria minha moradia também. Só que aí eu optei por sair da violência, ganhei minha moradia. E aí, quando foi por volta do ano de 2010, eu fui contratada, né, porque estava desempregada, e fui contratada pelo Unas. E aí foi quando eu fui trabalhar como auxiliar de limpeza numa creche. Só que nesse período todo em que eu saí, a história não parou por aí. A Unas vem dessa luta. As pessoas, elas tropicam, mas não caem, né? Essa é a realidade. A gente vai voltar nessa história, porque o Reginaldo também tem uma história bem engajada, né? Dos 40 anos, né, da Unas, você já tem 20 já na comunidade aí trabalhando nesse projeto, né? Quer dizer, metade do tempo da associação você já viveu aí toda essa história. E você como entrou mexendo com juventude ou não? Como é que você entrou na instituição? Na verdade, eu entrei na Unas através da Rádio Comunitária Heliópolis, né? Então, ela já desenvolveu um trabalho lá na comunidade, né, de orientação da população em relação às demandas da comunidade, em relação às reuniões que tinha, os mutirões, né? E eu escutava a rádio, né, e achava muito interessante como que eles faziam para comunicar com a população.
E eu também era DJ na época, né? E eu queria divulgar meu trabalho. Então, Aí você assim, falou, uma boa oportunidade. É. E aí você se ofereceu como voluntário para trabalhar na rádio? Como é que foi isso? Isso, né? Aí eu falei assim, pô, vou entrar na rádio, vou divulgar meu trabalho, né? E tal, vou conhecer um pouquinho mais do trabalho da UNAS, né? E aí eu comecei a desenvolver um trabalho na rádio. Só que quando eu entrei lá, eu percebi, né, a responsabilidade que eu estava na mão, né, de ter uma ferramenta de comunicação como um rádio, que naquela época era uma novidade, né, para todo mundo ali e tal, a população toda escutava, né, e eu fui com um objetivo de me promover, né, pessoalmente, estava pensando no indivíduo, né, em mim, tal, no meu trabalho. E aí eu fui percebendo que esquecer um pouquinho desse trabalho de DJ e ver essa questão social, né, porque eu estava com a ferramenta na mão, um microfone, né, uma arma. E aí eu teria que ter usado de uma maneira positiva, né? Que a intenção da rádio foi sempre essa, né? Orientar a população. E como é que você começou usando essa de maneira positiva, assim? Você começou a divulgar o que na rádio, sem ser o seu trabalho? Eu comecei primeiro tomando uma bronca, né? Porque a minha programação estava bombando. Naquela época a gente tocava muito rap nacional, internacional, flashback. Então você entrou, né, colocando música na rádio mesmo. Era tocando música, entendeu? Eu seguia mais ou menos o roteiro de uma rádio comercial, né? Tocava música ali, dava um alô ali para um para outro, né? E aí a coordenação da rádio na época, né, me chamou. E eu achei que ia aumentar a nossa programação, o horário, né? Só que eles chamaram para falar assim, ó, a programação de vocês está legal, está tendo bastante audiência, né? As pessoas estão comentando na comunidade, mas só que vocês estão fazendo um programa muito comercial. Estão esquecendo da parte comunitária, né? E esquece esse seu trabalho de DJ. Falou desse jeito, você agora é um comunicador social. Você está para servir a comunidade. E na hora eu não entendi direito, mas depois eu fui perceber a responsabilidade que estava na mão. Quando as pessoas começaram a parar a gente na rua para falar do esgoto a céu aberto que estava ali na comunidade. Aí você começou a levar denúncias e problemas para a rádio? Sim, aí eu comecei a me envolver mais, conhecer mais a fundo o trabalho da UNAS e a importância que o trabalho da UNAS tinha, né? Não só a rádio em si, mas os outros projetos como o CCA, as creches, né? E tudo isso contribuiu com esse desenvolvimento de Heliópolis. E hoje são quantos projetos que vocês estão envolvidos, assim, que a UNAS administra? Hoje a gente tem em torno de 50 projetos, né? Então, tanto para crianças, jovens, adolescentes, a melhor idade, né? Então, a gente tem um centro de dia do idoso. Então, são vários projetos em diversas faixas etárias que tentam atender a comunidade como um todo, né? E é importante falar que a gente está numa comunidade que tem cerca de 200 mil pessoas, né? Uhum. Vivendo ali ao entorno. É uma área que é carente, mas que vocês, com esses projetos, têm muitas parcerias e conseguem promover o desenvolvimento. A ONG foi premiada em 2017 com uma por ação Melhor Desenvolvimento Regional, né, de promoção do desenvolvimento na região. Desenvolvimento local. Desenvolvimento local, isso é um mérito muito grande e vocês têm atuações em diversas frentes. A Nínive tem atuação numa área muito legal, que é de tecnologia, o Facebook, né? O que é isso? Como é que funciona? Então, foi uma parceria que em 2015 apareceu com o pessoal do Facebook. Eles procuraram a Cleide, a UNAS, até por conta do trabalho, né? Quando eles conversam com a gente, eles falam que o trabalho da UNAS foi o diferencial por ter sido escolhida a ONG para fazer essa parceria. É o primeiro laboratório no mundo, é o único que eles têm no Brasil, aqui em Heliópolis. E a ideia é que a gente dê aula para os empreendedores de dentro de Heliópolis, e também hoje a gente está dando para São Paulo todo, porque vem gente do interior de São Paulo, do litoral, para fazer o curso com a gente, para ensinar eles a usar as ferramentas digitais para o negócio dele. Então, a gente ensina ele a usar o Facebook, Instagram, fazer anúncio dentro do Facebook para que ele divulgue cada vez mais o negócio dele. Desde a mulher que vende um pastelzinho, um bolo dentro de casa, que faz alguma costura, ou aquele cara que já tem um mercadinho ou uma loja mesmo no local de Heliópolis. E como funciona o curso, né? Vocês têm vagas temporárias, ele tem a duração de quanto tempo? Na verdade, a gente tem uma agenda mensal, é uma aula diária. Ele vai lá, tem uma aula em 3 horas, e caso ele não aprenda nessas 3 horas, a gente oferece um atendimento gratuito com ele, com os multiplicadores, né? Que é eu e mais 2 meninas que tá hoje, que é a Daisy e a Daily. Então, a gente dá aula no laboratório durante 3 horas, a pessoa vai lá, entra na nossa página, manda mensagem no WhatsApp, se inscreve, e ela participa da aula, e depois da aula, se ela quiser um atendimento, a gente vai no negócio da pessoa, se ela tiver um tempo, tiver internet lá, ou ela pode marcar um horário no laboratório. Aí tem aula de Facebook para negócios, Instagram para negócios, anúncios avançados, tem aula de fotográfico também, porque além dele aprender tudo isso, ele precisa também fazer uma foto legal para o negócio dele. E tem as outras aulas que a gente dá no dia a dia, que é aquele atendimento pessoal também, né? Que os empreendedores acabam tendo em outros cursos,
Mas acho que o diferencial do nosso projeto é esse atendimento que a gente faz, né? De saber o que é o negócio, aonde que ele está localizado ali, a dificuldade que ele tem, a gente tenta encontrar das melhores formas junto com a Unas e o Facebook para melhorar o negócio dele. E esse curso ele é viabilizado pelo Facebook, quer dizer, ele é um parceiro de vocês? Isso, o Facebook é um parceiro, ele faz todo o aporte financeiro do projeto, mas toda a parte administrativa e pedagógica é feita pela Unas, a gente que administra. E quais são, assim, qual é o público principal desse projeto, né? São de que idade? A gente atende de 13 anos acima, mas aparece jovem empreendedor, assim, às vezes de 15 anos, 14 anos, que você nem imagina que ele já está empreendendo, e pessoas até de maior idade, assim. Então, de 13 para cima, a gente está atendendo no projeto. Quem tiver interesse em aprender a usar as ferramentas digitais para empreender, a gente ensina. A gente está falando de um curso que já tem 4 anos, pelo menos? Isso, 4 anos que o projeto está presente lá. Agora a gente vai para o 5º, na verdade. Para o 5º ano. Isso. E essa parceria, ela vem desde o início com o Facebook? Isso, desde o início com o Facebook. Na verdade, assim, é um dos primeiros projetos na área de empreendedorismo, né? Que é o pontapé mesmo na área de empreendedorismo e digitalização dentro de Heliópolis. É porque tem empreendedores na comunidade, a gente tem muitos, né? Mas eles não sabem como divulgar os seus produtos. Às vezes tem uma dificuldade aí, né, de mexer com as mídias sociais, e é isso que vocês facilitam aí e ajudam essas pessoas da comunidade. E tem dado certo? As pessoas falam o que para vocês? A gente já atendeu mais de 3 mil empreendedores que já passaram no projeto. A gente tem vários casos de sucesso que já passaram lá dentro. Tem o caso da Pimenta Rosa, que ela é uma moradora de dentro de Heliópolis, que ela veio também do Nordeste, abriu seu negócio lá dentro. Ela foi mandada embora do serviço, pegou todo o dinheiro que ela recebeu da rescisão e resolveu investir numa loja lá dentro. Hoje ela é uma moça super conhecida pelas meninas lá. Ela usa muito a live do Facebook para fazer leilão, para vender os produtos. Eles usam de uma forma totalmente diferente, assim, que até o próprio Facebook usa como case no mundo inteiro, né? Que eles sabem usar as ferramentas. E a gente percebe que cada dia mais os empreendedores de Heliópolis, eles têm se modificado e têm melhorado cada dia mais o negócio deles. O engajamento também com as mídias sociais, né? Tem aumentado a partir do curso. Bastante. E sem contar também que a comunidade cresce, né? Eles acabam empregando o jovem lá de dentro, começa a crescer a economia de dentro da comunidade, né? As pessoas que estão ali compram um do outro, faz sociedade com o outro, então é muito bom. Antes de falar dos outros projetos, a gente vai ver um vídeo institucional para conhecer um pouquinho mais da instituição. Eu lembro que naquela época eu tinha 6 anos, porque eu comecei a estudar aqui com 7. E aí quando eu cheguei, eu lembro que eu tinha... O que me veio bem forte era o seguinte, que a gente ia mudar para aqui e ia ter a nossa casa. Quando eu tive os primeiros contatos com o alojamento, lá que vocês vieram dessa época, mais ou menos aí dos anos 80... Eu acho que era isso mesmo. O primeiro sentimento que eu senti naquele momento, quando vocês pequenininhos, aquele povo, tudo, eu tinha o quê? Uns 23 anos. Meu primeiro sentimento ali foi o quê? Tinha um monte de gente, se construíram uma senzala e colocaram um bocado de gente dentro da senzala. Porque era de um lado barraco, do outro lado, outra trilha de barraco, um banheiro para todo mundo.
Era isso mesmo, dividido os banheiros. A céu aberto, esgoto no meio. Era exatamente isso, a gente foi colocado naquela situação, demorou, a gente só foi fazer os banheiros dentro de casa só em 86. Eu, quando vim para aqui com muito sonho, aí eu fiquei bem preocupada, né? Porque também quando chegam os grileiros já me impressionando, para combater eles, que eles tinham o poder das armas, e a gente só tinha o poder da união. Naquele tempo nem era UNAS, né? Não, era comissão de moradores. Era comissão de moradores, Era, né? comissão pequena. Quer dizer, mesmo o poder público, que foi o Jânio Quadros, falando, não, agora eu não vou atender mais vocês nem existem legalmente. Mas aí nós sentamos, lembra enquanto comissão, e falamos, bom, tem que ser uma representação que não vá sufocar as pessoas, que as pessoas continuem decidindo as coisas a partir da necessidade dos moradores. Isso, é né? isso mesmo. Aí por isso que nasce a UNAS, como uma união. Como que a UNAS surgiu? O povo não tinha casa, e o povo queria ter casa, e tinha espaço, mas não queriam que essa terra fosse do povo. Então eles ocuparam, né, e resistiram a tantas vezes que quiseram tirar eles, e aí cada um tinha o seu barraco, a sua casa, a sua moradia, seu teto. Aquele despejo que foi em 92, lá na quadra H, eu fico pensando até hoje, porque a gente conseguiu, enquanto dialogar com toda a comunidade daquele período, e ele entendeu isso, ele entendeu que ia começar por um pedaço e ia chegar nele também. E a gente tinha todo mundo, aqui da mina foi para lá, o pessoal do Copa Rio foi para lá, o pessoal da Lagoa foi, quer dizer, foram todos os moradores para lá, né, acolher, vamos pensar assim, colocando aquelas famílias, porque eles sabiam, tá tirando ele hoje, amanhã sou eu. Já tinha choque, batalhão, tinha todo tipo. A juíza voltou atrás, porque ela viu que ia se transformar em um campo de guerra. E eu sou um dos moradores que chegou aqui em Heliópolis na época que não tinha nada. O Heliópolis de hoje não tem nada a ver com o Heliópolis da década de 80, porque os projetos sociais, as ações que foi desenvolvidas aqui, ajudou muito esse desenvolvimento, né? A UNAS, para mim, luta por garantia de direitos. Então, além da gente realizar esses projetos aqui na comunidade, a gente também possibilita que essas pessoas participem desse processo. É um local onde você trabalha, mas que você sabe que você tem que se importar com o que acontece na sua comunidade. Eu comecei na UNAS em 2010. Em outubro de 2010 eu iniciei como auxiliar de limpeza no SEI Clímax. Dentro da limpeza eu terminei a faculdade e aí teve a oportunidade de um projeto também de conquista de UNAS, que foi o CCA Georgina, e eu fui como educadora. E num período menos de um ano de educadora eu passei para a coordenação, mas foi através da UNAS que eu consegui hoje ser pedagoga. Já trabalhei em outras creches que não tinha essa visão de UNAS. A gente não tinha esse construir com a criança, a gente não tinha esse olhar social que se tem. Eu acho muito louco uma pessoa não conseguir se importar com a dor do outro. Ou tipo, só porque eu não sou negra quer dizer que eu vou deixar que os negros se tornem escravos. Ou só porque eu não sou mulher, eu não vou me importar com o fato de que em 1h30, né, a cada 1h30 uma mulher é espancada, uma mulher é morta. Eu não vou me importar com isso. Então a UNAS foi uma sigla de cada uma dessas, da união, né, dos núcleos, das associações. Essa era a ideia. Falaram para nós que a gente só ia ser reconhecido com esses poderes, então a gente tinha a união do povo, então vamos, né? Era uma vez um saci. Um só? Não. Vários negrinhos, baixinhos e carecas, com dentes muito brancos e um gorro vermelho na cabeça. Ninguém sabe quantos sacis existem, mas o povo conta que todos eles nasceram no meio da mata, pulando em uma perna só, em uma noite de tempestade.
Se a população não se organizar, não se unir e em busca do direito que é dela, o Estado não vai entregar de graça. Através do convite dessas pessoas para conhecer os movimentos, ela vai entender, eu acho que é um espaço para a pessoa entender e conscientizar ela a respeito disso, que a gente só vai conseguir conquistar nossos direitos plenos através da sociedade organizada, mobilizada dentro dos movimentos sociais. A gente teve um avanço e pode ter um retrocesso aí ao longo dos anos se a gente não se mobilizar e se não se organizar e se articular para lutar por nossos direitos, né? E a comunidade perceber a importância que tem o projeto social e a importância que tem o trabalho da UNAS aqui para a nossa comunidade. Se eu não saio para a rua, se eu não falo dos meus direitos, se eu não tento transformar o mundo, eu não estou trabalhando com o social. Todas as pessoas que tenham ligação com a UNAS, façam isso. Que a gente está no momento de não ficar quieto, a gente está no momento de gritar, de fazer barulho, de sair, de peitar as pessoas, de debater a política, mesmo que no bar ou na cozinha. A gente tem que fazer isso. Muito bacana. Agora você está desde o começo, né, Reginaldo, assim, desse engajamento, você pegou toda essa movimentação praticamente aí de transformação do bairro, da comunidade, o que era apenas um projeto de moradia, e que não é apenas, porque é o mais importante ali, que deu início a todos os outros projetos, mas multiplicou por todas as áreas, né? Quais são as áreas que vocês atuam hoje? Então, a UNAS atua em diversas áreas, né? Começou com a moradia, a questão da luta pela moradia, mas hoje a gente atua na área da educação, cultura, meio ambiente, empreendedorismo, né? São diversas áreas que a gente hoje atua através desses projetos, né? E eu acho que é interessante a gente falar também que o Heliópolis que a gente conheceu, né, alguns anos atrás, foi se transformando ao longo dos anos, graças a essa luta, essa articulação, essa mobilização da comunidade, né? Eu lembro bem que a gente tinha vergonha de falar que morava em Heliópolis, né? Hoje o jovem de hoje tem orgulho de falar, não, eu moro em Heliópolis, essa é a minha comunidade, né? Com todos os defeitos, com todos os desafios, é onde que eu moro e é onde que eu gosto de viver, né? Na minha época já não era assim, porque meus pais, né, não podiam... Tinha aquela vergonha, né? Porque passaram por um problema de dificuldade de moradia e não tinha esse engajamento tão forte, né? Acho que isso foi aumentando a partir do momento que vocês viram que deu certo. E até não só por causa disso, até porque se você saísse para fora de Heliópolis e falasse que morava dentro de Heliópolis, por exemplo, quando você ia procurar serviço, você poderia ter a mesma qualificação profissional daquela pessoa que estava concorrendo com você a vaga. Mas se você falasse que era de Heliópolis, você já perdia a vaga, automaticamente, né? Então as pessoas evitavam falar que moravam em Heliópolis devido a todas essas questões, né? A gente vai continuar falando disso logo após o intervalo. Nossa entidade vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade e hoje a gente recebe o UNAS Heliópolis, uma organização não governamental que contribui para transformar Heliópolis e toda a região num bairro educador. Essa movimentação em Heliópolis, ela começou há 40 anos com questão de moradia e foi ampliando aí para a saúde, para a educação, para todas as áreas, aí para a juventude, para diversos projetos. E esse do SEIS é muito importante, né, Luciana? Você hoje trabalha num SEI, é pedagoga, conseguiu se formar. Qual que é a importância aí das creches para as mães da comunidade? Porque a maioria dos chefes de família são mulheres, né? Lá, a maioria hoje, você tem aí, pelo menos em cada 2 casas, você tem uma que só tem uma mulher comandando aí e sendo a chefe da família, né? Infelizmente, a creche ela não tem uma visão, um valor como deveria ser, mas ela é muito importante na educação, né? Ela além de ser um grande ajuda para as mães que precisam trabalhar fora, é onde as crianças passam a maior parte do dia.
O maior tempo da criança é com a gente. A gente tem um atendimento de 160 crianças de 1 a 3 anos e 11 meses. E aí a gente tem o trabalho que vem das 7 até as 17. Nós temos várias atividades com essas crianças. Todas nós somos pedagogas, né, dentro da creche. E a UNAS, ela tem a visão de que todos nós somos educadores. Então, quando a gente fala dos pedagogos, a gente inclui também a parte operacional, que é tanto o pessoal do apoio limpeza, o apoio cozinha, né? Então, a gente vive esse desenvolvimento, porque quando a gente fala de um desenvolvimento local, não tem como fazer esse desenvolvimento sem incluir as pessoas, né? Quantos CEIs são hoje? Atualmente, nós somos em 17 CEIs. São 10 CEIs dentro de Heliópolis e 7 CEIs na região. Tá, a gente está falando de quantas crianças atendidas no universo total, mais ou menos? A gente atende em torno de 2.000 crianças. Em torno de 2.000 crianças a gente atende. Todos esses CEIs que eu te falei, a demanda deles são altas. São projetos, por exemplo, a CEI Frei Sérgio são 160 crianças, mas a gente tem a CEI Leonarda, que são 250 crianças. E é um projeto que tem a parceria com a Prefeitura. É importante frisar aí que a maioria desses projetos tem uma parceria com a Prefeitura, então são convênios e que isso permite aí que não só voluntários trabalhem em outros projetos, mas que você tem funcionários remunerados, como é o seu caso, né? Sim. Que começou como auxiliar de limpeza e hoje é diretora do SEI e tem aí um papel importante como educadora, como pedagoga, conseguiu fazer faculdade e ampliar todo esse trabalho, né? Ser protagonista da minha história, né? Na realidade, quando a gente busca essa transformação local dentro da entidade, que visou através da moradia, e aí veio com as mães crecheiras, é esse desenvolvimento, é você ser protagonista da sua história. A UNAS, ela visou uma luta por ela, naquele momento, mas todas as pessoas que estavam ao redor, elas foram contempladas. Então, assim, no meu caso, quando eu fui para trabalhar na entidade, eu fui em busca de uma recuperação da minha família. E hoje eu tenho, esse olhar com outras famílias, né? Isso você percebe também com as mães que estão lá, que Sim. precisam dividir o tempo, trabalhar, deixar os filhos lá, e muita gente... Aquele recurso, aquele SEI é a única coisa que ela tem, é a única fonte que ela pode contar para cuidar do filho enquanto ela trabalha. Porque muitos deixaram suas famílias para trás, não têm parentes próximos e fica difícil, assim, porque precisam lutar aí para conseguir sustentar a família, né? A gente tem casos de famílias que realmente não tem nenhum parente aqui, né, em São Paulo. Mas tem aquelas famílias que, por exemplo, a creche é porque não tem uma pessoa em casa para cuidar, né? Mas, assim, a gente tem dois tipos de famílias. E a demanda é grande, porque tem as mães crecheiras, ainda funciona. Tem muita mãe ainda que é até uma forma de empreendedorismo, de ganhar um dinheiro, que pode pagar um pouco mais e acaba não deixando na creche pública e paga alguém para cuidar do filho, né? Isso ainda existe porque tem uma demanda ainda nas creches. Eu acredito que tem ainda sempre uma fila de espera, sempre uma luta para conseguir vaga. Isso não é um problema que terminou, né? Não. Acho que é importante falar que ao longo dos anos, né, a UNAS também teve o movimento dos 100 creches, né? Então, as mães de Heliópolis, né, se organizaram, se articularam, começaram a fazer reunião para mostrar essa demanda que às vezes o poder público não enxergava, né? Então, para eles uma creche parecia que poderia resolver a situação, mas não é. Então, foi aumentando devido à demanda, né, e essa organização, essa articulação da própria comunidade, que foi lá e reivindicou seus direitos, né? Então, o poder público, infelizmente, só funciona quando tem a pressão, né? E a população tem que aprender a pressionar, tem que aprender a cobrar os seus direitos, né? De uma maneira consciente, de uma maneira que vá atender suas expectativas, né? Então, esse processo, eu acho que Heliópolis, assim, pode até falar que é um exemplo, né? Porque a gente consegue identificar aquela demanda, se organizar, se articular e cobrar do poder público, sabe, a melhoria para aquela situação. O que é surpreendente é que é uma comunidade muito grande, né? E você fazer a união e articular movimentos, né, numa comunidade tão grande, que a gente está falando num universo de 200 mil habitantes aí de Heliópolis e região, é mais difícil, né? Sim. Você coordena projeto de juventude, como é que funciona isso? Sim, antes de eu falar da juventude, acho que eu queria também acrescentar uma questão, que é a questão, como Heliópolis tem mais de 200 mil habitantes, espalhados por 1 milhão de metros quadrados,
a UNAS também tinha essa preocupação, né? Então, Heliópolis também é dividido por núcleo. E aí, cada núcleo desse, a UNAS tenta ter um projeto social, fazer uma ação, uma atividade, para ninguém ficar de fora, né? Desamparado. Então a gente pensou Por isso que a gente está pensando aí, está falando num universo de quase 50 projetos sociais, sim, né? Que a gente passando por saúde, educação, empreendedorismo, né? Internet com o Facebook, as creches, que mais? A rádio. A rádio, a biblioteca comunitária, o centro-dia do idoso, né? Então são todos projetos e ações que ajudam a desenvolver a comunidade, né? Então quando a gente percebe que nós temos uma comunidade ali que tem diversas demandas, né? A gente procura se organizar e junto com a comunidade cobrar para que essas demandas sejam resolvidas, né? E a gente sempre fala, a gente não faz pela comunidade, a gente faz junto com a comunidade, né? Então faz junto. Todos os desafios que tem lá a gente tenta dialogar com a comunidade na medida do possível e tal, e ser representante dessa comunidade, dessas demandas, né? Então, fazer essa ponte entre a comunidade e o poder público, né? E antes de entrar na juventude, já que você falou dessa ponte entre os poderes, né, o poder público, a gente sabe que em algumas comunidades a gente tem um outro poder paralelo, que é o poder do tráfico de drogas, que isso está em todas as comunidades, não é em Heliópolis, mas em todas, né? E tem a violência que vem junto com isso. Como é que vocês contornam esse problema? Como é que vocês agem aí? Tem o apoio ou a permissão e o consenso aí de uma convivência pacífica dentro do possível aí com a comunidade do tráfico também? Então, porque é uma realidade, né? A gente não pode negar essa realidade, já que a gente está falando de uma comunidade que está em uma área vulnerável. Sim, eu acho que acaba tendo respeito da comunidade em geral, né? Então, quem é do crime, quem é o trabalhador e tal, sabe da importância que tem um projeto social, né? Então, até mesmo aquela pessoa que é do crime, ela está no crime, mas ela não quer que o filho dela esteja no crime. Então, ela coloca o filho nela em um projeto social, porque sabe que aquele projeto social pode ser a alternativa dele não repetir o que tem em casa. Né? Então, as crianças são muito, e os adolescentes, aí a gente falando já um pouco mais da juventude, eles são muito baseados em referências. Então, há alguns anos atrás, infelizmente a referência que a gente tinha era só referências negativas, né? E tal, que era o nosso convívio, o que a gente tinha ali. E hoje a gente está criando várias referências positivas. Então, a Lu, para a gente, é uma referência positiva, que ela, né, passou de auxiliar ali, de limpeza e tal, para coordenadora de um projeto social, né? Uma negra, mulher, né? Isso, a população acaba se identificando e levando como referência, né? Se ela pode, eu também posso, né? Então, eu costumo falar para os jovens e tal, tudo que a gente passou lá atrás, né? Então, a gente não tinha projeto social, a gente mal tinha vaga na escola, né? Então, o nosso sonho era fazer um curso profissionalizante, né, no Senai. Então, quem conseguia isso já era faculdade, vitorioso. A gente nem pensava. Não fazia parte do sonho. Não fazia parte do nosso sonho, das nossas expectativas. E hoje é o contrário, né? Só queria complementar o que o Reginaldo falou dessa questão do tráfico, que por mais que a gente tenha referências ainda, no momento que a gente está passando também, eu sinto que às vezes ainda a gente meio que concorre, assim, digo, quando a gente deixa de ter patrocínios dentro dos projetos da UNAS, principalmente para a juventude, a gente acaba perdendo esses jovens pro tráfico, porque se o cara está oferecendo ali para ele um valor, para ele receber, para ele fazer qualquer coisa, ele não vai deixar de participar de um projeto que ele está ali aprendendo para deixar de receber que ele pode estar dentro de casa. Então, por mais que tenha o trabalho da UNAS ainda, então quando a gente acaba deixando de ter esses patrocínios, esse aporte até do poder público, que era uma obrigação de ter, porque é um direito nosso, a gente acaba concorrendo sim. Ultimamente a gente ainda tem as referências, mas eu acho que cada vez é importante a gente não esquecer de ter patrocínio nos projetos e investimentos para a gente não perder cada vez mais. Porque acho super importante em qualquer a sua colocação. Momento, tipo, a gente pode estar, a gente tem a Lu, tem o Reginaldo. Porque não adianta ter só a parceria com o poder público, né? E ter a educação se você não tem um lado do trabalho, você tem o desemprego por outro lado. Então você precisa realmente do aporte e do patrocínio de recursos de empresas, né? Da iniciativa privada para poder propiciar para esse jovem um futuro, né, um curso, uma remuneração digna, para que aquilo ali não faça parte nem de uma tentação para ele ou de uma opção para ele, né, o outro lado não seja uma opção para ele, sim, que ele tenha uma realidade melhor. Ou se ele só tem essa opção também, né? Então a gente tem que ter outras alternativas, né? Sim. Então quando a gente consegue trazer mais alternativas melhores, né?
com remuneração, não é só oferecer um curso de um mês, 15 dias? Eu sou um exemplo, na verdade, já entrando na juventude, eu quando entrei na UNAS, eu entrei porque ofereceram um curso gratuito, na época eu também entrei com aquele olhar que era alguma coisa individual, e aí fui conhecendo o trabalho da UNAS, mas eu tive uma oportunidade. Acho que a diferença de mim, assim, quando eu converso com outros jovens, é a questão das oportunidades que eu tive que muitas às vezes não tem. E dentro dos projetos da UNAS, eu tive oportunidades para hoje ser uma coordenadora de projeto, de pensar em fazer uma faculdade, que antes eu nem imaginava que eu poderia pagar minha própria faculdade, entendeu? E eu consegui me formar, consegui fazer o trabalho que eu faço, ser referência para outros jovens, para as outras pessoas. Então, o trabalho da UNAS, ele é totalmente assim, diferente e faz a diferença dentro de Heliópolis. Eu tenho certeza que faz diferença para muitos outros lugares se a gente fosse implementar em outros lugares. Verdade. Então, a importância do trabalho da UNAS para a juventude e para os outros setores é referência. E, Reginaldo, como é que você trata disso e no seu projeto com a juventude, né? Já que a gente está falando de juventude, de empreendedorismo, né? Como é que funciona o teu projeto? A gente tem um projeto lá chamado Compartilhando, né? Que é um projeto que o objetivo principal é a prevenção em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, né? Mas a gente faz isso de uma maneira diferente, né? Através de oficinas com temas que estão no dia a dia dos jovens, né? Então a gente tem oficina de leitura escrita e cidadania, tem oficina de produção de eventos, direitos humanos, comunicação e saúde e prevenção. E aí a gente dá aula todo dia para esses jovens, e esses jovens depois têm que multiplicar esse conhecimento na comunidade, né? Nas escolas, nos CCAs, né? Nos espaços culturais onde a juventude se encontra. E é muito interessante porque, assim, é o jovem falando para o jovem. Então a gente pega um conteúdo técnico, né? Uma linguagem técnica, a gente transforma na linguagem que o jovem vai absorver, né? Então, você transforma ou o próprio jovem, ele vai administrando eu falando isso? É uma coisa, o jovem falando é outra totalmente diferente, né? Às vezes a gente pega e fala assim, ó, tem esse conteúdo aqui que a gente quer trabalhar com vocês e tal, só que eu quero que vocês transformem esse conteúdo numa linguagem jovem para o jovem absorver, né? E eles vão lá e tal, então vinheta para rádio mesmo, né? Então eles fazem as vinhetas falando dos malefícios do consumo de bebida alcoólica, né? Precoce. Eles mesmo produzem essa vinheta? Eles mesmos fazem toda a produção, desde a elaboração do texto, a gravação, então o rádio continua edição. Sendo um instrumento importante para você de divulgação e de propagação aí das campanhas, das reclamações. Você continua usando isso como ferramenta para poder divulgar? A gente costuma falar que a rádio é a voz da comunidade, né? E a juventude tem que estar presente, tem que ser ouvida também, né? Então eles têm um programa lá toda quinta-feira das 16 às 17 horas, onde o tema principal é o consumo de bebida alcoólica, a prevenção, mas eles alternam trazendo outras informações, né? Então fala sobre cultura, sobre lazer, né? Sobre a questão política, sobre o papel de cada cidadão, sobre o papel da juventude, né? E eles trazem de uma maneira que o jovem acaba assimilando as ideias que eles estão falando, né? Então isso é muito gratificante. A gente tem uma parcela grande da população, né? Que uma pesquisa do IBGE mostra que entre jovens entre 15 e 29 anos de idade fazem parte de uma geração chamada nem, que é nem estuda e nem trabalha. Você já trabalha com jovens, já ouviu falar disso, né? Como que você consegue fazer um engajamento, né, para temas tão complexos com esses jovens? Então, a gente, o projeto Compartilhando é destinado a 40 jovens, né? Então, são 2 turmas de 20 jovens. E nessa turma tem jovem que entrou no curso, mas não estava estudando, né? E um dos objetivos do projeto é fazer com que esse jovem volte a estudar. Então, a gente conseguiu 100%, né, dos jovens que estavam participando do projeto voltar a estudar. Né? E a gente tenta entender também qual que é essa perspectiva, né? Por que esse jovem hoje não tem tanto interesse pela educação, né? Para de estudar tão cedo e tudo mais. E a gente começa a entender que vai muito mais além só do que o jovem, né? Então a educação hoje está ultrapassada, infelizmente, né? Então o jovem hoje é muito dinâmico, né? Então a gente tem as redes sociais, tem as ferramentas aí que estão a nosso favor, e na escola isso não está sendo utilizado ainda. Está muito atrasado ainda, quer dizer, o Google, o Facebook, as redes sociais, a internet, elas atropelaram a escola, né? Sim. E aí os professores têm que correr atrás para poder acompanhar toda essa tecnologia, toda essa informação que o jovem recebe no dia a dia. Você como pedagoga, educadora, percebe isso também? Mais. Apesar de estar ainda com crianças, bebês, né? Mas a gente já vê crianças... É tudo um processo. Hoje eu trabalho com criança, mas eu também já trabalhei em CCA. Né? Então a gente percebe que eles têm muito mais facilidade de ficar presos nessas novas tecnologias do que num trabalho que a gente faz. Né? Mas quando a gente busca os nossos mecanismos e assim
deixando que eles sejam, novamente eu vou usar a palavra protagonista da história deles, a gente tem esse avanço dentro da comunidade. Sim, porque aí você mexe com a autoestima, né? Exatamente. Ele criou a vinheta para a propaganda que vai na rádio, então aquilo para ele é motivo de orgulho, porque ele realizou ali uma obra e fez um projeto, um trabalho que é reconhecido e o amigo vê e o outro vê. Quer dizer, é dar oportunidade mesmo, né? Como você teve. Sim, sim. E assim, a gente tem jovem lá de quinta e sexta série que é analfabeto funcional, não sabia ler, não sabia interpretar um texto. E através de a gente utilizando esse mecanismo, essas ferramentas, ele, vou gravar a vinheta, mas para me gravar a vinheta eu tenho que ler, eu tenho que escrever e tal. E isso vai aprimorando, né? Então a gente costuma usar essa ferramenta para poder incentivar esse jovem a promover outras questões que às vezes não estão no dia a dia dele, mas é importante para ele. A leitura, a escrita, sabe, a cidadania. Através desse engajamento social, ele percebe as outras deficiências dele e tenta correr atrás aí, ou se interessar. E até as outras habilidades também, né? O que é legal falar, assim, dessa coisa da UNAS, falar do bairro educador, é que quando a Lu fala do protagonismo, é essa coisa que todo mundo é educador. Não é só o professor que está lá sentado falando para o aluno, mas é desde a criança que pode ensinar algo para o professor e para a roda de amigos que está ali, desde a moça que está trabalhando na faxina, a tia que está trabalhando na cozinha. A UNAS ensina isso, né? De que todo mundo ali é educador e todo mundo pode ensinar e pode aprender um com o outro. Então, acho que e é até ruim às vezes falar isso, mas a escola eu não aprendi isso. Você vai para a escola, você não aprende nada disso. Então a importância de ter esses projetos que trabalham em cidadania, consciência política, que você faça esse trabalho comunitário da sua comunidade, que você não olhe só para você, mas olhe ali para o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, e faça um trabalho para que aquilo melhore. É realmente diferente, assim, acho que a palavra-chave é cidadania, né? Cidadania, acho que a UNAS, ela faz muito bem esse trabalho, ter essas pessoas como referência, João Miranda, Genésia, e ainda a gente nem falou dos movimentos, né? Porque eu acho que é super importante a gente falar dos movimentos também, porque a gente tem todos esses projetos na UNAS, mas esses projetos não veio porque o poder público quis ou só uma empresa quis. Os movimentos que desenvolveram, engajaram e buscaram. A gente tem um movimento de mulheres da UNAS, que elas trabalham essa questão das mulheres, tem um movimento de juventude, tem um movimento negro, tem um movimento ainda de moradia, porque nem todo mundo ainda conquistou as casas. Tem mais o LGBT também, que a gente luta para essa questão do preconceito. Então, a participação da comunidade nesses movimentos são super importantes para que tenha outros projetos, para que a gente mostre para o poder público que a gente precisa disso. Porque o projeto não surge da ideia de um, mas de uma necessidade de vários, né? Então, no caso aí, o movimento apresenta uma necessidade de combater o preconceito, de lutar pela comunidade LGBT. Então, vocês vão lá e montam um projeto que possa engajar o jovem para defender esse tema. É isso que acontece? É assim? Sim, basicamente é isso, né? Eu acho que a gente se reúne, né? Então, os movimentos e tudo mais para debater, sabe, as demandas, o que está pegando para cada segmento. Contraturno, né? Também funciona bem com... Vocês têm parceria? Existe algum projeto aí do jovem que vai para a escola e depois fica... a criança, o adolescente fica com vocês fazendo alguns cursos? Todos os nossos projetos são contraturno da escola, né? Tá. Então, e todos então esse seu da juventude é um projeto de contraturno. Os CCAs principalmente, né? Que é o Centro para Criança e Centro para Adolescente, que são 14 de 6 até 14 anos de idade, né? Nós temos 11 CCAs. 11 CCAs, dentro de Heliópolis e na região também. E aí essas crianças vão para a escola de manhã, ficam no período da tarde e vice-versa, né? Quem vai à tarde fica de manhã também. Lá eles têm alimentação, tem aula de esportes, tem aula de cidadania, aula de escrita, cultura também, que a gente tenta trabalhar essa parte cultural da comunidade também, do protagonismo dele. É bem legal assim, a participação. O projeto do Facebook onde eu trabalho fica dentro de um CCA também, que é o CCA PAN. E essas semanas teve até uma atividade que foi bem legal, que eles fizeram uma eleição para os jovens do CCA participar do conselho, de decidir a alimentação, como que ia melhorar o espaço. E foi super legal, porque eles fizeram a eleição, se candidataram, defenderam as teses deles. Então, O engajamento político é muito grande e é muito importante nesse caso, né? Sim. Porque ele começa fazendo política ali no próprio bairro, né? E até depois isso já gera uma consciência política na hora de votar, na hora de escolher um candidato, um prefeito, um governador, né? E isso faz a diferença de quem se preocupa e sente os problemas sociais. Queria que, a gente está meio que rapidamente chegando ao fim, queria que cada um falasse um pouquinho da importância do projeto.
na vida de cada um, da importância dos parceiros, né? Quem quiser pedir ajuda pode pedir também. Quem quer começar? Pode ser, não porque comigo. Tá bom, eu falo. Na verdade, assim, eu trabalho nesse projeto hoje do Facebook na comunidade, mas eu passei por muitos projetos na UNAS, né? Participei de um projeto chamado Coletivo Coca-Cola, participei do Escola de Moda Jovem e participei de um projeto também que tinha apoio do governo, e um projeto também de cultura, que hoje eu não vejo tanto mais aporte. Então, se eu não tivesse participado desses projetos com a parceria da UNAS, com o trabalho da UNAS, se eu não tivesse conhecido todo esse trabalho que ela faz, eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje, profissional e pessoal. O olhar que eu tenho político, o olhar que eu tenho de que a gente tem que pensar na nossa comunidade. Então, a importância não só do poder público, que tem que fazer o investimento, que é um direito nosso, que isso é um direito que tem que ter, e a gente tem que lutar para que aconteça, mas acho que é importante também as empresas devolver um pouquinho daquilo que a gente consome, do trabalho que a gente faz. Então, as empresas que puderem investir na área da cultura, na área da educação, que é o principal pilar da UNAS, a gente está super aberto para conversar, para receber. Acho que Heliópolis já tem se mostrado como uma comunidade exemplo e que funciona todos os projetos que a gente coloca lá. E para você, Reginaldo, essa oportunidade, né, esse engajamento todo representou o que na sua vida? Eu acho que representou o acreditar, sabe, o sonhar, né? Porque eu sou de uma época que a gente não tinha expectativa de futuro, né? Então a gente vivia o dia a dia, né? E hoje não, hoje com os jovens a gente consegue fazer um planejamento de vida, sabe? O jovem entra lá, né, às vezes pensando, eu vou lá no projeto e tal, vou fazer uma oficina de rádio, uma oficina de DJ, né, uma oficina de locução, e aí a gente fala para eles, não, você vai fazer tudo isso aí, mas primeiro você tem que estudar. O que você está pensando em fazer, né, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? E aí a maioria fala que não sabe o que vai, daqui a 3 anos que vai fazer. E aí a gente começa a fazer um plano de vida para eles, né? E aí eles entram de uma forma no projeto, e no final do projeto eles saem totalmente diferente. Sai mais engajado, sabe? Sai com essa questão de não ser mais individualista e pensar no coletivo. Eu acho que isso é importante. A UNAS trabalha muito isso. A UNAS trabalha 5 princípios, né? Que é a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade. Tudo passa pela educação e escola como centro de liderança. Então são esses princípios que norteiam o nosso trabalho no dia a dia, né? Então isso é muito bacana. A gente tem o sonho, né? A nossa missão é transformar Heliópolis e região num bairro educador. E a gente vai conseguir isso através desses princípios. Só que a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente precisa do poder público, a gente precisa da iniciativa privada, a gente principalmente precisa também dos meios de comunicações, para divulgar tudo que acontece de bacana, de legal. Quem quiser, né, ajudar vocês financeiramente ou conversar sobre algum projeto, tem algum telefone para contato? Sim. Como é que pode fazer? Então, a gente está aberto, né, não só para parcerias financeiras, mas também troca de experiências, para a gente é muito importante, né, troca de conhecimentos. Então, o telefone da UNAS é 2272-0140 ou 2272-0148, repetindo, 2272-0140 ou 2272-0148, ou entrar no nosso site também, né, que aí tem todas as informações lá e tudo, e a gente aceita doação e aceita também parcerias para a gente cada vez mais transformar Heliópolis e região num bairro educador. Para você, Luciana, o que representa essa transformação de vida? Essa transformação que a UNAS fez na minha vida e em muitas outras, né? Ela é crucial, né? Eu acho que vou viver a minha vida inteira nessa gratidão, porque acho que o momento que você precisa de alguém que olhe por você e diga, ei, pode contar comigo, não é te bajulando, não é te fazendo de coitadinho, não, mas é mostrando para você a sua capacidade. Então, quando a gente vem falar do nosso trabalho, assim, a gente faz a proposta também que vocês vão ver a nossa prática, porque na hora de falar, parece que dá um nó, uma coisa assim, não, foi e muito que bem. A gente não faz nada, mas não é bem isso, não. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Obrigado. Que vocês tenham aí muito sucesso em transformar Heliópolis num bairro educador. Obrigada. E o programa Nossa Entidade termina aqui. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá!